Hoje nós vamos falar sobre guerra relacionada ao dinheiro e mostrar para vocês que uma guerra não só destrói cidades, na verdade ela destrói um caixa inteiro de um país, ela destrói orçamentos de uma nação, ela de fato suga o capital, ela praticamente reorganiza toda a prioridade de uma nação. E talvez a pergunta mais séria não seja quem vai vencer militarmente. Eu acredito que a pergunta que temos que fazer agora é quem consegue vencer financeiramente uma guerra. Quem consegue vencer uma guerra longa? Porque guerra não é simplesmente pólvora. Guerra a gente está falando de fluxo de caixa, a gente está falando de logística, a gente está falando de dívida, de orçamento, da capacidade que os países precisam ter para financiar pelo máximo de tempo suficiente. Tempo para fazer investimentos em porta-aviões, em caças, em mapas, em notas, em gráficos, em tudo que envolve uma guerra. E aqui está a pergunta que quase ninguém faz. Espera aí, quando um míssil é lançado, quando de fato uma frota é mobilizada num ataque, quando um conflito dura meses, anos, quem é que paga essa conta? Uma pergunta que eu sempre me fazia: quem paga a conta numa guerra? Quando a maioria das pessoas pensam que numa guerra, a gente imagina uma guerra ali, tanque, soldado, explosões, território, o que vem no nosso imaginário. Mas a guerra moderna, ela não é só um confronto militar. A guerra moderna agora, ela também é uma operação extremamente sofisticada na área financeira, de uma escala brutal para isso. Cada avião que decola, ele custa dinheiro. Cada sistema de defesa custa dinheiro. Cada reposição de munição, dinheiro novamente. Cada dia de prontidão, tudo isso a gente está falando de um custo estratosférico de dinheiro. E quando o conflito envolve grandes potências, imagina, a discussão ela deve ser não apenas bélica, ela não é tão apenas bélica, ela passa a ser sobre a pergunta mais sofisticada que a gente tem que fazer. Quem de fato tem estrutura para sustentar poder, sem quebrar a própria base financeira do seu país? Eu acredito que essa, aliás, é a pergunta, das grandes leis da liderança do dinheiro. Quanto tempo eu suporto um confronto dessa magnitude? Não vence apenas quem ataca melhor, vence quem sustenta melhor. Isso vale para nações, isso vale para empresas, isso vale para a nossa vida pessoal, isso vale para muita coisa. A capacidade que temos de suportar financeiramente uma turbulência, uma guerra, um desafio. A gente precisa refletir sobre esse momento de guerra que todos estão enfrentando. A gente precisa entender que, peraí, vamos fazer uma pergunta concreta aqui. Quanto será que custa um dia de guerra? Quanto será que custa? Não existe um número único, Tudo depende de escala, vai depender da logística, vai depender do tamanho do armamento, vai depender da duração desse conflito, Se a operação vai ser uma operação intensa, qual o custo diário disso. Mas facilmente a gente imagina que custa na casa de milhões e milhões de dólares. Em certos cenários podem chegar a bilhões. Eu estou falando por dia nisso. Aviões, reabastecimentos, centro de comando. Imagina, peraí, por onde a conta explode? Onde é que a conta sai do controle? Por que guerra moderna envolve ao mesmo tempo combustíveis militares, manutenção de aeronaves, sistemas de defesa, inteligência, satélites, cadeias internacionais de suprimento, armamentos de alta precisão, extremamente sofisticados e caros? Ou seja, não é só um tiro. É toda a máquina que permite que isso aconteça, que isso exista. Esse é o erro de muita gente. Quando olha para o poder, ela vê só o evento.
ela não vê a estrutura que vai sustentar aquele evento, a estrutura que precisa sustentar aquele poder. É importante a gente pensar de maneira ampliada. Vamos fazer um recorte agora para o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos operam hoje a maior máquina militar do planeta. Aí quando você olha para a defesa americana, não está olhando apenas para a despesa militar. Você está olhando para uma presença global. Você está olhando para a projeção do poder, capacidade de resposta. Espera aí. Orçamento militar não é só gasto. Orçamento militar, na verdade, é uma arquitetura de poder que as nações precisam desenvolver. Como um jogo de xadrez. É a mesma analogia. Por isso, quando uma guerra começa, a pergunta não é apenas quanto custa essa guerra. Quanto está custando esse movimento militar? A pergunta tem que ser, peraí, quanto vale para uma potência, para um país, manter essa capacidade de resposta, de influência, de controle sobre um outro? Isso muda completamente a discussão, porque no mundo real, muitas decisões geopolíticas não são tomadas apenas por eficiência contábil, são tomadas por preservação do poder. Como é que a gente começa a construir o nosso imaginário em cima disso? Peraí, como é que a gente começa a conectar a guerra à nossa jornada empreendedora, a impostos, a dívidas, a fluxo de caixa? Peraí, como é que eu trago isso aqui para a minha realidade? Vamos lá, vamos ao ponto importante aqui. Peraí, quem paga a guerra? No curto prazo? No curto prazo quem vai pagar é o próprio país, tudo bem. Está lutando, está travando, é necessário esse desembolso. No caso das grandes potências, como dos Estados Unidos, isso acontece às vezes por duas vias principais. Primeiro, afeta a arrecadação do país. Segundo, o endividamento do país sobe, ou seja, uma parte sai da economia real desse negócio, da base fiscal do contribuinte, da estrutura produtiva, e outra parte é jogada para frente, via dívida. Será que esse movimento não é muito similar de uma empresa? É em português muito claro, a guerra pode acontecer agora, mas parte da conta dessa guerra ela é jogada para o futuro e parte da conta dessa guerra ela vem do passado. Ela afeta nossas reservas. E quantas empresas não quebram exatamente porque pressupõem que o futuro será extraordinário? Ou acaba queimando todas as suas reservas financeiras, igual é feito na guerra por alguns países. E às vezes a gente pensa que mas o perdedor deve pagar essa conta, né? O perdedor deve pagar. Muita gente acredita que o país perdedor ele vai pagar a conta no final. Isso até aconteceu em alguns momentos na história, né? Mas isso trata de uma guerra moderna como hoje. Muitas vezes imensurável esse cálculo. Hoje muitos conflitos terminam sem que exista um reembolso integral, ou sem que exista uma vitória de fato. Um perdedor e uma vitória. Acumula-se dívidas, desgastes, custos políticos, custos humanos, reestruturação, reconstrução, vários e vários custos que são de longo prazo. Tem países que vão levar décadas para se recuperar. Então, essa ideia de perdedor paga tudo, ela não é tão verdadeira. Ela frequentemente é falsa, inclusive. Na guerra moderna, o que acontece muitas vezes é o seguinte, vou trazer para você. Quem entra na guerra já começa pagando caro, independente do desfecho. Ambas nações, países que estão travando essa guerra já partem perdendo. Será que não é muito parecido quando a gente está com a concorrência, numa disputa do mercado, de um produto, de uma cidade, de um estado? O custo se aprofunda, né? Então, quando a gente olha para guerras recentes, isso fica muito mais claro. A gente olha para Afeganistão, Iraque, enfim, operações pós 11 de setembro, inúmeras operações que exigiam um investimento absurdo financeiro. A conta não foi apenas operacional. Ela continua andando durante anos e anos. Algo que aconteceu lá atrás, permanece o investimento e o custo e o gasto. A guerra não termina quando o último tiro é dado. Ela continua. A conta continua. A conta de juros, a conta de veteranos, a conta de saúde, a conta de reposição, a conta de reestruturação, a conta de reorganização. Olha como isso tem muito a ver com a nossa jornada empreendedora, com o nosso negócio. Mas se não parece que o nosso negócio está sempre em guerra. Um lançamento de um produto, uma batalha.
um lançamento de uma nova cidade, uma nova região geográfica que você vai levar, uma nova batalha. A gente não adianta querer ignorar o custo de sustentar todos esses movimentos. E muitas vezes nós, empreendedores, queremos tomar todas as batalhas como nossa. Algo terrível que pode quebrar você. Espera aí. Então por que será que os países entram em guerra? Por que as guerras continuam acontecendo? Por que guerra não é explicada apenas pelo dinheiro imediato de custo disso? Ela precisa ser explicada, peraí, qual o poder aquele país quer exercer sobre o outro? De forma global, que influência esse país quer mostrar? Sua capacidade de segurança, sua energia, enfim, suas rotas estratégicas, sua presença estratégica, que ele tem equilíbrio ou não globalmente, o que ele quer mostrar? E novamente uma analogia muito similar a movimentos que as empresas fazem dia a dia. Em muitos casos o objetivo não é ganhar dinheiro, novamente igual a empresa. Às vezes o objetivo é você perder o poder, perder o espaço, perder o mercado. Porque em geopolítica, às vezes, se aceita um custo alto para evitar uma perda ainda maior de posição. E na empresa, muitas vezes, a gente vai ter que admitir prejuízo para defender também uma posição. Então, nem todo custo é destrutivo, mas quase todo custo vira uma visão de destruição dentro de uma guerra. E quem ganha dinheiro com a guerra? Na empresa é muito óbvio saber que quem ganha, né, a empresa de fato que teve aquela vitória empresarial, é muito óbvio o ganho. E numa guerra? E numa guerra? Aqui chega um ponto sensível. Embora muitos países gastem bilhões, trilhões em guerra, há setores que crescem durante esse caos. A indústria de defesa é um caso prático disso. Empresas que produzem aeronaves, sistemas de defesa, tecnologia militar, sensores, software, mísseis, enfim, vários e vários produtos que oferecem logística. Empresas que começam a ter muito mais tecnologia, inventam inovações porque a guerra aconteceu, muitas vezes cofinanciada pelos países, pelas nações. Então veja como a guerra faz um movimento econômico global. Mas aqui é importante a gente ter esse equilíbrio intelectual na hora de analisar. Isso não significa simplificar. Isso quer dizer que, toda guerra só existe para dar lucro? Com certeza não. Com certeza a guerra, como na empresa, muitas vezes não abrimos só uma empresa para ter lucro. Abrimos às vezes porque queremos de fato impactar aquela cidade, aquela região, aquelas pessoas com algum tipo de solução, ou de produto, ou defender algo que talvez te prejudicou na tua jornada. Os empreendedores nascem, né? Se reinventam, se constroem desses desafios. E no final das contas, a guerra moderna não é só um confronto militar. Ela é uma operação financeira, ela é uma engenharia logística, ela é um teste de arquitetura e planejamento, ela é uma disputa de influência. A dívida nem sempre aparece. A explosão é fácil, em todas as manchetes a gente vê. A fatura muitas vezes está escondida. E novamente igual à empresa. A conta chega. E talvez essa seja uma das grandes cegueiras do nosso tempo. As pessoas veem o acontecimento, mas não veem a estrutura que sustenta e que está sustentando aquele acontecimento. Na minha visão, esse tema ensina uma verdade profunda para a gente ter aqui, principalmente para nós empreendedores, inclusive para nossas famílias, nós que somos líderes, que não basta ter força para entrar numa guerra. É preciso ter estrutura, é preciso sustentá-la. Isso vale para os impérios, isso vale para as empresas, isso vale para a sua vida. Porque quem não entende custo, capital, durabilidade, consequência, sustentação, pode até parecer poderoso no começo, mas quebra no meio dessa travessia. Então o que eu quero trazer para você é, isso pode estar acontecendo na tua empresa. Você pode estar querendo enfrentar uma guerra, não é o momento. Você pode estar no meio dessa guerra e agora você vai ter que ter inteligência suficiente, maturidade, humildade para atravessar e vencer ela. E saber que sempre vai haver batalhas e guerras na nossa jornada empreendedora.
Então, se você quer entender mais realmente sobre o que acontece nas economias, sobre capital, sobre dinheiro, sobre negócios, eu quero que você se inscreva aqui nesse canal. Deixe seu comentário, deixe sua curtida, porque aqui a gente não fica só olhando manchete. Aqui o objetivo é a gente trazer isso para a nossa realidade. O dinheiro por trás dessa decisão, a estrutura por trás do que está acontecendo. Espera aí, qual a linha de poder por trás aqui dessa narrativa? Porque no fim, quase tudo que se move no mundo passa por uma pergunta: quem está liderando o dinheiro nessa atuação específica? E quem que está governando isso? Espero que você esteja se preparando para ser um líder também do teu dinheiro.